vocês? Pastor José Francisco, vosso servo, vosso amigo, de volta aqui no nosso canal, como costumeiramente o fazemos semanalmente. Pois é, estamos de volta. Claro, devidamente autorizado aqui pelos meus diretores da IBD Abel, Deise e Ricardo. Aqui eu já aproveito para transmitir aqui um abraço, um beijo no coração de vocês, e também pelo nosso ilustre pastor presidente, pastor José Carlos dos Santos. Tá bom? Então, devidamente autorizado, estamos aqui, eu, pastor José Francisco, ou J. Silva, se vocês preferirem, para uso fazer deste canal justamente aquilo pelo qual fui designado a fazer o que, pastor? Trazer lições. E as lições que trago são elas veiculadas aos nossos professores, que aliás é um prazer inenarrável, como diz o mestre, né? O mestre gosta, particularmente gosto muito da expressão extraordinário, né? Para não ficar muito parecido com ele. Bom, mas enfim, é um prazer extraordinário me dirigir aqui aos professores, trazer lições, tá? Que com certeza servirão aí de pauta, de ajuda para os nossos mestres, tá? A quem eu me dirijo semanalmente e, é claro, nesse trimestre tendo o privilégio de fazê-lo para os professores dos jovens e adultos ao mesmo tempo, ok? Bom, hoje nós estamos aqui para estudar a lição de número 11, lição essa que traz como evidência o profeta Ageu. Só para constar, Ageu está alocado aqui dentro da rela dos chamados profetas menores, que são 12. Automaticamente ele é o 10º profeta a ser estudado. Então, nossa lição de hoje está pautada e voltada, focada nesse personagem, tá? Sobre o seguinte título que o autor coloca para gente: atenção para com a casa de Deus, ok? Atenção para com a casa de Deus. Automaticamente é um tema que realmente merece muito, mas muito a nossa atenção, literalmente, né? Bom, o texto do dia, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículos 7 e 8. A síntese, por sua vez, diz o seguinte: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Coisa linda isso aqui, né? Meu Deus. Bom, agenda de leitura de segunda a sábado, descrições apresentadas pelo autor, pautadas dentro das referências bíblicas que ele coloca aqui. A primeira delas, em 2 Crônicas 36:23, é a permissão do rei da Pérsia para a construção do templo. Isto vale dizer que veio a ocorrer no ano 537, há quem diga 39 e 38, mas no ano 537 a.C., tá? Uma leva de aproximadamente 53.260 judeus israelitas estão voltando para casa sob o comando de Zorobabel ou Sesbazar, se vocês preferirem. Enfim, durante esse período, esses que estão retornando voltam com a missão de reedificar o templo do Senhor. Amém? Muito bem. Depois desta, temos ainda mais duas relações que também irão retornar para casa. A segunda vai acontecer no ano 438 a.C., sob a liderança de Esdras, e com ele vem exatamente 29.810 judeus israelitas. Ok? E a última leva vai estar retornando no ano 444 ou 45, tá? sob o comando de Neemias, para ser mais exato. E quantos retornam, pastor? 31.089 cabeças. Falou? Só para constar, lembrando que a primeira fica responsável, tá, pela reconstrução do templo. A segunda retorna com a missão da espiritualidade, porque é Esdras, o escriba sacerdotal, que está retornando. E a última, tá, é Neemias trazendo o povo para a edificação ou reedificação dos muros. Falou? Mas isso aí merece muito mais tempo para a gente aplicar, e essa lição aqui não é sobre esses detalhes da segunda nem da última, é da primeira. Falou? E o personagem em evidência aqui é Ageu, é sobre ele que a gente quer falar. Então, continuando aqui,
Bom, ele vai colocar na terça, Esdras, capítulo 3, versículos 6 a 10. E vai colocar a descrição dizendo: os alicerces do templo são fundados. Eu coloquei uma observação dizendo sim, só que antes de fato os alicerces do templo serem colocados, eles ficam 7 meses em casa e levantam o altar do holocausto. Isto para eles já foi uma grande conquista, tá? E é claro, festejam, sacrificam, enfim, e só vão de fato colocar os alicerces do templo 2 anos depois, tá, de estarem em casa. Olha só. Só que quando começam, vem as oposições. E aí a gente vai para a terceira descrição do autor. Esdras capítulo 4, versículos 23 e 24. A forte oposição que resultou no embargo da construção do templo. Tá? E isso aqui merece muita atenção. Tá? Foi ocasionada por residentes alocados ali. Pega isso aqui. Desde o tempo da remoção de Israel, reino do norte, ocorrida no ano 722, que era comum a Síria fazer isso, tá? Esses elementos que estavam ali, eles foram colocados ali pelo rei da Síria, ok? E por um tempo eles chegaram até a servir o Deus dos céus, porque um castigo se acometeu sobre eles e eles precisavam aplacar, como eles chamavam, né, a ira do Deus da terra, pensando que Deus era apenas um Deus local, como era costume das nações terem seus deuses locais, tá bom? Bom, enfim, Deus remove o castigo e eles agora, vendo os judeus retornando para casa com a missão de reconstruírem o templo, eles se oferecem para ajudar e vão lá de boa vontade, né? Bom, se havia interesse eu não sei, mas estão lá de boa vontade para ajudar e são rejeitados. E essa rejeição vai se tornar uma oposição deles e vai gerar um embargo que vai durar cerca de 15 anos, tá? Para que os judeus voltem de fato a reconstruir o templo. Olha só, que coisa, né? Muito bem. E aí, a quarta descrição está baseada em Ageu, capítulo 1, versículos 13 e 14. Tá? Descrição essa que diz: Ageu anima Zorobabel e Josué na edificação do templo. Lembrando que isso aqui é muito importante, porque a motivação teria que partir dos líderes aqui citados. Zorobabel, o governador, o príncipe. Josué, o líder espiritual e sumo sacerdote. Ok? Isso aqui já pega, né? Aperta. Finalmente, a gente chega então aqui na quinta descrição, em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, e ele coloca aqui: sob a palavra dos profetas Ageu e Zacarias, a obra da reconstrução é reiniciada. Bom, desta vez sem embargo, e mesmo que tivessem, o povo estava focado, ok? Deus só não havia despertado, tá, o espírito de Zorobabel e Josué, como também do povo, para a reconstrução. Coisa linda, né? E aí, a gente vai fechar Ageu, capítulo 2, versículo 9. A promessa da glória da segunda casa, e a gente completa, né? Vamos lá. A promessa da glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Bom, a declaração primeira aqui, senhoras e senhores, é uma referência a um mega templo que Salomão construiu. Templo este riquíssimo. Só que desta vez esse templo aqui não tinha a mesma beleza, a mesma riqueza, tá? A mesma pompa que o primeiro tinha. E isto acaba gerando um desânimo no povo, ok? Mas o que nós aprendemos aqui, e o povo também vai aprender, é que a adoração era veiculada a Deus. A glória seria para Deus e não para o templo, como o povo fez com o templo de Salomão. Chegavam a ser ávidos a afirmarem que ninguém destruiria aquele templo, porque era templo de Deus, era uma glória assustadora, espantosa. O povo adorava o templo e Deus permitiu que o templo fosse destruído. E agora Deus está dando um templo para ele que não tem a mesma riqueza, a mesma beleza, mas o que mais importava ali dentro era que a glória que ele haveria de derramar fosse retribuída a ele em louvor, adoração e gratidão. Pegou a visão? Vamos embora, deixa eu sair daí. Vamos para os objetivos. Bom, o primeiro explicar, tá, o contexto histórico que abrangeu a pregação ou as pregações
de Ageu. Segundo, mostrar como o profeta exerceu um papel fundamental para a primeira leva de judeus que estava voltando para Jerusalém. Entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Pegou? Muito bem. E aí a gente chega na interação que eu chamo de prévia do autor. Muito bem. A mensagem que ele coloca aqui na sua prévia é dizendo que o objetivo da mensagem de Ageu era incentivar, motivar o povo a retomarem a construção do templo. E ainda vai dizer que por intermédio da mensagem de Ageu nós aprendemos algumas lições. Qual? A primeira que ele coloca aqui é que não devemos focar no passado, tá? E permitir que o saudosismo nos domine. Precisamos erguer nossos olhos, tá? Com expectativa para o futuro. Ele coloca mais ainda, a fé precisa suplantar o saudosismo. Pelo amor de Deus, isso é forte demais. Segunda lição é que Deus atentava para a reconstrução do templo. Por quê? Porque o templo era um lugar de adoração, era um lugar de comunhão, era um lugar de culto, tá? Um lugar onde o povo iria verdadeiramente adorar e buscar a Deus. Então Deus estava atentando para isso. Tanto é que a gente vê isso com muita evidência no texto do dia, ok? Muito bem. A terceira lição que ele coloca aqui dentro da sua prévia é que as lutas e provações, elas devem serem vistas, tá, como oportunidade de nos aproximar mais de Deus, ok? Em meio às dificuldades devemos olhar para o céu e aprender a confiar no Senhor, porque dele vem o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Falou? Deixa eu sair daí, vamos para o texto bíblico. Por quê, pastor? Senão eu fico preso. Vamos lá. O texto bíblico está baseado aí em Ageu, capítulo de número 1, versículos de 1 a 8. Eu vou fazer o seguinte com vocês, tá? Eu não fiz nenhuma aplicação aqui. Não, nenhuma. Então, eu não vou fazer essa leitura. Eu vou apenas deixar registrado aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Cuidado para não se perderem, como eu sempre falo, porque chama atenção. Só para vocês terem uma ideia, o versículo, o texto que li, é lindo demais, dá vontade de ficar preso. E o livro do profeta Ageu, vou te falar, prende a gente, tá bom? Então, não vou ler, até porque não vou estar cometendo nenhum pecado gravíssimo em relação a isso, fique tranquilo. Por quê, pastor? Porque na abertura da lição, isso aqui vai ser lido. E aí na sala de aula você fica à vontade, se quiser ler de novo, se não quiser também, não tem problema nenhum. Falou? Até porque tudo que eu estou passando para você aqui, desde o texto, desde o título da lição, tá? Até chegar à introdução da lição propriamente, isso aqui automaticamente eu resumo tudo quando eu estou dando aula. Vou direto. Por quê? Não há necessidade de eu ficar falando. Eu só estou trazendo pautas aqui que você pode utilizar e colocar em evidência e aplicar para os alunos. Agora, uma coisa importante é, por favor, não perca os tópicos da lição, ok? Só para você ter uma ideia, nós temos 3 tópicos na lição. Se em cada um deles você abordar aí entre 15, tá, entre 10, 15 até mesmo 20 minutos, tá válido. Você vai cumprir um tempo de lição. Qual é o tempo de lição? No mínimo 45 minutos, 50 minutos, no máximo 1h30. Se passar disso já causa enfado, ok? Então, fique tranquilo, centralize, focalize, não conte historinha, tá? Não mude o foco, fique focado na lição. Ah, pastor, mas eu tenho aqui um assunto que realmente se encaixa. Beleza, seja sucinto, tá bom? Não deixe o seu calço ou o assunto que você tem se tornar mais importante que a lição e ganhar mais tempo que a aplicação que deveria. Por quê, pastor? Porque a aplicação é para o ensino, é para o crescimento, é para a edificação dos nossos alunos. Então foca isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Bom, vamos lá. Deixa eu partir para a nossa introdução. Bom, quando eu chego na introdução da lição, eu me deparo com o autor dizendo que dentre os profetas menores, tá? Ageu, Zacarias e Malaquias, eles fazem parte de um grupo de profeta que vai estar atuando após o cativeiro babilônico. Ou seja, com o fim do cativeiro, esses 3 profetas estão trabalhando,
Então é isso aqui que a gente vê com muita evidência, tá bom? Mas fique à vontade, isso aqui é o mais importante para a gente começar a entrar dentro da lição propriamente. Mas vamos para o tópico de número 1. Bom, no tópico de número 1, como a gente tem visto aí nas outras lições, tá? O autor sempre coloca o tópico de número 1 se referindo ao profeta literalmente. E aqui não é diferente. Tópico de número 1, Ageu. Subtópico de número 1, festivo. Quase falei sua vida, porque isso foi na semana passada, né? Festivo. Gostei. Bom, esse tópico aqui eu deixei ele extremamente resumido. Coisa extraordinária. Ok? Resumido demais. Festivo ou festividade? Já estou partindo logo para o significado. Tá? Significado do nome dele. Festivo ou festividade. Falou? Festividade. Bom, ele é o primeiro profeta. Nós já vimos aqui na introdução que ele, Zacarias e Malaquias fazem parte, tá, do grupo dos profetas pós-exílio, pós-cativeiro, ok? Então aqui na lição automaticamente o autor já coloca isso aqui pra gente. Ele é o primeiro profeta pós-exílio, tá? E o papel de Ageu foi fundamental na restauração do templo. Pelo amor de Deus, que é isso? Sim, a restauração do templo implicaria ou resultaria de fato, tá, com o reinício das festas religiosas em Jerusalém. Olha a importância, tá, deste servo de Deus em relação, tá, a atuar no meio do povo como porta-voz de Deus. Olha a importância. Coisa linda demais isso aqui. Ok? Bom, continuando. O seu papel, então, foi 1. Proporcionar aos seus compatriotas o que, pastor? Motivação. Motivação. E detalhe, motivação necessária. Deixa eu acrescentar, essencial. Por quê, pastor? Para que o povo não viesse esmorecer, desanimar literalmente ante as dificuldades apresentadas, tá? Dificuldades essas que o autor diz que eles teriam que enfrentar, e de fato teriam que enfrentar. Só que na primeira luta, no primeiro embate, eles recuam. Por isso que o profeta entra para motivá-los a não fazer o que fizeram. Ok? Muito bem. Então, isso aqui está lindo demais. Número 2, ele creu, ele acreditou. Ele acreditou. A sua fé, o autor coloca aqui em evidência, dizendo que a sua fé foi fundamental. Tá? E automaticamente a gente já aprende aqui da seguinte maneira: ele creu. Sua fé também nos motiva, nos ensina, tá, a continuar crendo, mesmo que a situação não pareça favorável, nem expresse nenhuma beleza. Tá tudo feio, tá tudo horrível, estão querendo acabar com tudo. Não tem problema, continue crendo. Continue tendo fé, continue crendo, continue tendo fé. Há uma frase que eu gosto muito: pode faltar tudo, mas se você ainda tiver fé, você tem tudo. A fé, querido. Ok? Então, Ageu profetizou 2 meses antes de Zacarias. A gente termina aqui a pauta, tá? Por isso que ele ganha o seu tom, né, a sua forma de profetizar é um pouco diferente da forma de Zacarias, ok? Enquanto ele está focado no povo, no templo, tá? Zacarias traz uma visão mais escatológica. A gente vai ver isso lá na próxima lição, tá? Então ele começa a profetizar primeiro, tá? Quem sabe, né, já motivado ali pelo Senhor. Bom, deixa eu ir para o subtópico de número 2. Bom, o subtópico de número 2. Uau! Novamente aqui a gente lembra do que a gente fez, do que a gente mencionou,
na agenda de leitura, o autor traz para a gente aqui em evidência, tá, dentro da sua segunda pauta. O que, pastor? Apesar de fazer parte do grande grupo de exilados que voltou sobre a liderança de Zorobabel, Ageu só veio profetizar, de fato, no segundo ano do rei Dário. Isto vai acontecer por volta do ano 520 a.C. Ok? Faz as contas. Faz as contas. Tudo bem, ele volta como um dos que estão na rela dos 53 mil. Beleza, show de bola. Só que o povo retorna em 537. A obra fica parada depois de 2 anos. Então nós temos aqui 537, 535 a obra para. Né? 34 mais ou menos a obra para. Entendeu? Só vai retornar justamente nesse período aqui que ele começa. Então nós temos aí um tempo, tá, entre o embargo até Ageu começar a profetizar de fato. Tá? Eu falei uns 15, fica mais ou menos entre uns 14 a 15 anos, tá? Aproximadamente, tá? Até que Ageu resolvesse tomar a iniciativa, né, de ser um canal de Deus, literalmente. Ok? Na verdade, não é que ele tomou a iniciativa, foi Deus que chamou ele para isso. Tanto é que ele é enviado para isso. Então acredito que automaticamente o povo já está ficando acomodado com a situação. E estando acomodado com a situação, com o coração totalmente voltado para os interesses pessoais, tá, e se esquecendo da responsabilidade, é que Deus vai chamar o profeta Ageu e colocá-lo como seu canal, tá, de correção, exortação e consolação também no meio do povo. Falou? E aliás, diga-se de passagem, a leitura do livro é extraordinária, é linda demais. Tá bom? A leitura é forte. Para quem gosta, é boa, é ótima. Muito bem. O autor diz que esse primeiro grupo, ao retornar, foi movido por um fervor religioso. Tá? Grupo este, como eu já disse, 43.260. Há quem fique com 40 mil, depende. Foi um grupo acima dos 40 mil. Falou? Muito bem, entre judeus e israelitas. É preciso observar aqui, claro, que quem está ganhando a evidência aqui são os judeus. Tá? Por quê? O cativeiro foi designado para eles, para os judeus. Então, propriamente eu posso dizer aqui que são os judeus que estão retornando. Mas é preciso observar que mesmo Israel, que já estando lá durante muito tempo, tá, vai aproveitar o momento do retorno, tá? Vai aproveitar o momento do retorno e vão estar voltando para casa agora uma nação unida e não mais dividida, ok? Talvez por isso, tá, israelitas, que hoje nós chamamos com muita propriedade, tá, tenham mais evidência de ser conhecido como o povo judeu, justamente por causa disso, né? Porque a iminência, né, dos judeus, ela se tornou um pouco mais evidente na história do povo. Claro, o povo é o povo israelita, mas a gente comumente chama de quê? Judeu, tá bom? Então a gente chama de judeu israelitas do norte, que eram do norte, tá? E judeus que eram do sul, literalmente. Para a gente é todo mundo judeu, ok? Bom, mas isso aí é uma outra história. Eu não vou ficar entrando aqui nesses detalhes não, porque senão eu vou perder tempo para explicar isso aqui para você. Tem muita coisa para explicar. Não. Deixa eu focar aqui. Foi só uma pautazinha, tá bom? Por que a gente chama os israelitas de judeu? Não, tem uma finalidade, né? Isso aqui por si só já mostra pra gente uma dessas realidades, tá bom? Bom, deixa eu voltar para cá. Muito bem, então esse povo está voltando para casa, tá? E a gente vê com muita propriedade que são judeus, tá? Alocados das duas regiões, norte e sul, tá bom? Que agora não existe mais a divisão, é um povo só. São as 12 tribos, literalmente, que era o que Deus queria o tempo todo, tá? Deus nunca aprovou a divisão, e Deus nunca vai aprovar a divisão, ok? Até porque a palavra é muito clara.
havendo divisão, não tem como haver coesão, não tem. O autor coloca aqui em evidência que eles estavam motivados, estavam alegres, mas pare e pensa. Segundo o autor, eles estão esquecendo, deixando para trás o conforto adquirido, conquistado em Babilônia, para se lançarem numa terra onde eles teriam que trabalhar e muito, e ralar e muito. Pois é. Mas mesmo assim, eles estão focados, estão voltando, estão alegres. Amém? Muito bem, muito bem. Bom, os alicerces do templo são fundados. Aqui, novamente, a gente vê aquela importância de se falar das dificuldades enfrentadas que acabou atrasando a conclusão do projeto, diz o autor. Ok? O povo estava abatido, os interesses dos judeus se voltaram para outras questões. A letargia espiritual levou o povo a reconstruir suas próprias casas, deixando o projeto do templo do Senhor em segundo plano. E foi neste contexto histórico que Ageu foi alocado por Deus como porta-voz. Falou? Fiquem à vontade, deixa eu ir para o terceiro subtópico, estrutura e mensagem do livro. Bom, o livro de Ageu é o segundo menor no Antigo Testamento, possui apenas 2 capítulos. Segundo o autor, pode ser dividido em 4 mensagens. A expressão "diz o Senhor dos Exércitos" aparece 26 vezes em 38 versículos. Tais alusivos apenas confirmam sua missão, vocação e ministério pelo qual foi alocado por Deus. Amém? Bom, na primeira mensagem, Ageu repreendeu o povo pela falta de envolvimento no projeto da reconstrução do templo. Então temos aqui uma chamada a um exame, literalmente. Ou seja, o versículo de número 6 do livro diz o seguinte: considerai o vosso passado. Sutilmente Deus estava chamando a atenção do povo, de forma muito, muito especial. Estava dizendo que não era tempo de se afastar das obrigações as quais foram destinados a executar. Pois é. Através deste servo, Ageu, Deus lhes diz: edifiquem a casa e me agradem. Diante da exortação, o povo resolve atender ao Senhor. Pelo soar da expressão divina, eu sou convosco, diz o Senhor, despertaram para a reconstrução. Coisa linda demais isso aqui. Então temos aqui dentro dessa pauta chamada a um exame, declaração de juízo, a reação do povo, a mensagem de encorajamento. Lindo demais. Coisa linda. Muito bem. A segunda mensagem, ele coloca aqui: após o início das obras da reconstrução, a aparência do templo apresentou-se modesta, inferior ao primeiro templo, e por causa disto o povo desanimou. O autor coloca para a gente dizendo que foi neste momento que o profeta entrou em evidência, motivando-os e dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira casa, como ele diz aqui, do antigo templo. Ok? Muito bem, queridos. Muito bem. Pastor, eu quero mais informação sobre isso. Dá uma voltadazinha lá na agenda de leitura, que temos uma pauta falando mais ainda sobre isso, com mais evidência. Muito bem, nessa segunda divisão, as pautas apresentadas aqui me permitem colocar promessas de bênçãos, espiritualidade renovada, a glória seria maior. Coisa linda demais. Bom, na terceira divisão, na terceira mensagem, ele coloca aqui dizendo o seguinte: ensinou que o fato de alguém morar na terra santa não o torna santo. Deus mostrou isso aqui com muita propriedade. Não é porque morou aqui ou porque mora aqui que é santo não, querido.
Não é porque eu estou dentro da casa do Senhor, tá, que eu sou santo. Eu posso estar na casa do Senhor vivendo de aparência. Ué? Eu posso estar indo para a casa do Senhor porque eu gosto, mas posso não ser, não levar uma vida de santificação, de santidade. Enfim, é isso aqui. Ok? Então, morar na Terra Santa não quer dizer que era um santo. Tá bom? Então, o povo deveria, segundo o autor, viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Falou? Essa é a pauta da terceira mensagem. Bom, a última mensagem, a quarta mensagem que a gente extrai do livro, ele vai colocar em evidência as bênçãos, tá, especiais que estão alocadas à dinastia da casa de Davi, na pessoa de Zorobabel. Extraordinário isso aqui. O que é que a gente vê aqui? A gente vê com muita propriedade, tá, na confirmação de Zorobabel em razão de sua chamada à liderança, uma confirmação também da promessa feita a Davi, que não faltaria substituto para liderar o povo, tá? Ou seja, para comandar o povo, para estar sob o governo do povo. Não haveria substituto. Tá? E o último a se assentar no trono vai ser literalmente o Messias. É lindo demais. Alô? Deixa eu ir para o tópico de número 2 da lição. Vamos lá. Tópico de número 2, a mensagem do profeta. Eu vou correr, eu quero ser sucinto com vocês aqui. Bom, número 1, motivação. O autor coloca aqui em agosto, entre agosto e setembro de 520 a.C., Ageu começou a entregar sua profecia. Aí temos aqui um resumo desta pauta do autor. O que a gente encontra aqui? Motivação. A motivação foi necessária. A motivação foi necessária. Por quê, pastor? O autor nos fala da oposição do povo de novo, ok? Muito bem, fala de um decreto alocado por Cambises, rei persa, e mediante isto, entra em evidência, ele vai falar sobre a profecia de Ageu ganhando evidência, importância, se incorporando literalmente na fé do povo. Coisa linda demais isso aqui, pelo amor de Deus, ok? Uma vez que ele, o representante legal do Todo-Poderoso, que era Ageu, o representante legal do Todo-Poderoso, tá? Ficou claro e evidente, coisa linda demais, tá? Que a aparência do templo, através do profeta Ageu, tá, não iria suplantar a glória que Deus haveria de colocar sobre ele. Logo aqui a gente aprende uma lição extraordinária. Qual, pastor? Independente da beleza, independente do vaso, Deus não está preocupado com a ornamentação, Deus não está preocupado com os enfeites, tá? Com os pavões embelezando a estrutura. Não. Deus quer um vaso com simplicidade, um vaso que ele possa usar, um vaso que tenha autenticidade, um vaso que tenha caráter, um vaso que não está preocupado com reputação, mas está preocupado com a vontade suprema de Deus. É isso que Deus quer, ok? Então, querido, Deus não está preocupado com templos suntuosos. Deus está preocupado com a presença dele sendo adorada, independente se o templo é bonito ou feio, se o templo tem beleza ou se o templo não tem. Deus quer saber do povo que está adorando lá dentro. É isso, amado, pelo amor de Deus. Então, motivação, querido, sim, motivação foi a pauta, tá, em evidência colocada aqui pelo profeta Ageu, para que o povo não esmorecesse diante das dificuldades e não rejeitassem a aparência do templo, pelo amor de Deus. Maravilha. Bom, fechando aqui com a pauta do autor, mais uma vez Ageu encorajou o povo a prosseguir, dando pelo menos 3 motivos. Primeiro, o Senhor estaria com eles. Segundo, o pacto divino permaneceria de pé. E terceiro, a glória daquele templo seria maior que o
do primeiro templo. Ok? Enquanto as pessoas desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. E aqui a lição que ele deixa para a gente é justamente essa. Devemos focar a nossa atenção naquilo que nos traz esperança. Em que você está focando? O que você está olhando? Ok? Bom, segundo, exortação. Bom, aqui o autor vai falar que Ageu demonstrou a tristeza de Deus de acordo com... Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. Bom, vamos lá. Na verdade, eu vejo mais isso aqui como uma desculpa partindo do povo. Para tentar justificarem as suas próprias vontades e deixando de cumprir a vontade de Deus. Bom, se Deus estava triste, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: os projetos humanos não têm prioridade diante de Deus. Ok? Se Deus está mandando fazer uma coisa, Ele está dizendo: os teus projetos não têm prioridade. Ok? Os meus têm prioridade. O que Deus está dizendo? Se o meu projeto tem prioridade, dos teus projetos cuido eu. Se você cuidar do meu, dos teus cuido eu. O problema é que as pessoas querem cuidar dos seus projetos primeiros e deixar os projetos de Deus para depois. Acabam se atrapalhando, não conseguem nem realizar os seus e aí precisam se voltar para Deus para obedecer e cumprir o projeto de Deus. Foi o que aconteceu com esse povo aqui. Ok? Eles estavam projetando, vieram para projetar, colocar em evidência o projeto de Deus. Ou seja, no embargo deixam o projeto de Deus e vão cuidar do que é seu, vão demonstrar interesse pelo que é seu. Deus chama-lhes a atenção e aí eles se voltam para Deus novamente. Ou seja, a prioridade não é minha, é de Deus. Tá bom? Então, Deus não pode ser visto como secundário. Deus tem que ser visto como a primeira pessoa em evidência. Ok? Porque se provocar a Deus, o negócio vai ficar estreito. Esse povo aqui começou a abusar. Achou que podia se afastar. Existe uma evidência aqui. Talvez isso tenha uma explicação. É bem verdade que o templo não é muito focado na profecia. Mas havia uma profecia alocada aos anais da história persa que colocava a evidência da construção do templo nas mãos do monarca Ciro, que deu liberdade ao povo. Pois é, estava nas mãos dele a reconstrução do templo. Eu acredito que o povo, não foi Deus que mandou, foi Ciro, então não é Deus. Só que eles esqueceram que a profecia era Deus dando para Ciro a responsabilidade de fazer com que isso acontecesse. Então, querendo ou não, era Deus dizendo para eles: o templo, quem está mandando construir sou eu. Eu estou usando Ciro apenas como um canal, tá bom? E aí, independente disso, o fato é, talvez por isso, não é Deus, não, era Deus sim. Era Deus sim, ok? Isso pode acontecer. A mensagem vem com: não foi Deus que falou, foi você que falou, e daí? Não é Deus, não, foi Deus sim. Foi Deus sim. Tá bom? Então, beleza, queridos. Fiquem à vontade. Tá? Ageu vai chamar os seus compatriotas a responsabilidades, tá? E colocá-los diante de uma pergunta bem simples que o autor coloca aqui, né? O fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso? A resposta foi simples, né? Ao colocarem em segundo plano, eles abandonaram o único elemento essencial de sucesso para as suas vidas, que era Deus. Ok? Bom, finalizando aí o último subtópico, consolação. Enquanto a primeira profecia repreendia o povo por falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele tempo. O primeiro tinha ouro, prata, bronze, cedros do Líbano, alfaia, pedras, blocos, coisas lindas, uma coisa extraordinária. Meu Deus do céu, era uma suntuosidade espantosa. Mesmo assim, na inauguração, Deus derramou sua glória sobre ele, só que o povo confundiu. Via a beleza do templo, esqueciam-se de Deus, valorizavam o templo. Nós temos uma prova concreta no capítulo 7 do livro de Jeremias, quando Deus coloca Jeremias na porta do templo para profetizar. Eu gosto muito dessa passagem. Desculpa. Para profetizar ao povo que estava lá dentro adorando. Te coloca na porta e profetiza contra eles. Porque aqui dentro eles são uma coisa, mas quando saem daqui, eles vão adorar os ídolos lá fora.
Ou seja, havia uma divisão dentro do coração do povo. Ou seja, então, automaticamente, esse templo aqui, mesmo não tendo a glória do primeiro, a glória que estaria sobre ele seria a glória do Senhor. E o povo teria que reconhecer. Fechou. Vamos para o tópico de número 3. Fique à vontade. Tópico de número 3, apelos e promessas. Subtópico de número 1, o apelo. Bom, ele coloca aqui em evidência dizendo o seguinte, que a pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas. O retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Vai dizer que Deus não queria apenas um envolvimento físico, mas ansiava por uma aproximação espiritual. Deus não queria apenas um envolvimento físico na construção, mas Deus queria também a espiritualidade do povo. Ou seja, a reconstrução do templo passa-nos essa ideia. Qual é a ideia? A ideia de que Deus quer contato com o povo. Tá? E o envolvimento com a obra, tá? Com a construção da obra, não era apenas o que Deus queria. Deus queria que houvesse o quê? Uma aproximação espiritual. Que eles verdadeiramente aproveitassem o momento para se voltarem para Deus e adorar a Deus de verdade e não de aparência. Ok? O autor até coloca para a gente aqui dizendo que Deus ele não se preocupa, ele não está preocupado, tá? Ele não quer saber, tá? das ações, ele quer saber da intenção, daquilo que está lá dentro, porque ação qualquer um pode ter, entendeu? Até mesmo que não acredite tem boas ações, tá? Qualquer um pode fazer boas ações, mas a intenção é que chama a atenção de Deus. Falou? Bom, então a importância aqui era observar justamente o que? A santidade. Tá bom? O autor até coloca pra gente aqui, fechando a pauta dele, dizendo que a terceira mensagem entregue entre novembro e dezembro de 520 a.C., tá? Cerca de 2 meses depois da segunda mensagem, destacou a importância de um viver santo ou de uma vida santa. E aí fechando pra gente, tá? Na vida do cristão, santidade não é um item opcional, é essencial, fechou? Então, ele aloca a questão da santidade em evidência. Falou? Subtópico de número 2, o culto só é aceito quando o altar é restaurado. Essa pauta aqui eu gostaria de ter tempo para falar muito mais sobre o altar, né? Porque verdadeiramente é uma coisa impressionante, tá? Bom, aqui a gente vê o seguinte, o culto trata do ritual litúrgico que era apresentado. O ritual litúrgico envolvia cerimônia, envolvia louvor, envolvia oferta, envolvia gratidão, tá? E envolvia literalmente sacrifícios, tá? E é claro, a observação da lei. Então, por conta da seriedade desta cerimônia, senhoras e senhores, Ageu vai fazer duas perguntas. O autor coloca aqui. A primeira: se alguém leva carne santa na aba de sua veste, e consequentemente se a veste tocar em um alimento, porventura, este se tornará santo? O sacerdote responde, claro que não. Não. Bom, ele faz a segunda pergunta. Se alguém tocar em um cadáver e logo após tocar em algum objeto, esse material ficar impuro? A resposta do sacerdote foi imediata. Sim. Aí ele continua dizendo, a lição era simples, a pureza não pode ser transmitida. Todavia a impureza sim. Coisa linda isso aqui, né? Meu Deus do céu. Naquela época os sacrifícios aconteciam em um altar improvisado em Jerusalém. Bom, é isso aqui que eu disse para vocês. Eu gostaria de ter tempo de tratar, né? Tá? Em Esdras, a gente vai ver lá no capítulo 3, versículo 3, que a primeira coisa que eles conseguem levantar é o altar. E para eles aquilo ali foi uma obra magnânima. Tá? Uma obra magnânima. Mesmo já estando em solo pátrio, o altar foi levantado no 7º mês. Não discordo que possa de fato ter sido improvisado. Claro, por que não? Bom, vamos lá. Só que Deus não estava se agradando daquelas ofertas. Pois é, impressionante isso aqui, né? Aí temos aqui o capítulo 2, versículo 14, falando sobre isso. Tá? Havia o fato das leis sacrificiais estarem sendo ignoradas. Por isso as bênçãos de Deus sobre o povo eram retidas. Ou seja, não estavam sacrificando direito, né? Não estavam fazendo a coisa certa.
Detalhe, o sumo sacerdote estava lá. Havia uma cúpula de sacerdotes lá. E, no entanto, o povo fazia errado. Quer dizer, na verdade, eles faziam errado aquilo que o povo estava pedindo. Porque quem sacrificava eram eles, né? Muito bem. Então havia... Quem está errando aqui é o sacerdote. Ou seja, está em conivência com a vontade do povo. Enfim, vamos lá. Não havia zelo, as ofertas trazidas permaneciam contaminadas, enquanto o templo estava em ruína. Bom, não se pode fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, é a pauta que eu coloco aqui, não dá para fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Bom, o templo pode não ter ouro, não tem prata, não tem bronze, mas não quer dizer que ele não deva ser tratado, cuidado, zelado. Pelo contrário, tem que zelar. Ok? Muito bem, vamos para o subtópico de número 3. Atenção com a casa de Deus. Bom, os judeus que voltaram para Jerusalém, tá? Os judeus voltaram para Jerusalém, mas diz o autor que eles continuavam escravizados pelo materialismo. A prova é, eles desejaram construir para si casas, né, magnânimas e deixaram o templo de Deus de lado. Deixaram, tá, a missão de Deus de lado enquanto se preocupavam consigo mesmo. Avarentos, né? Preocupado com o materialismo. Foi por esta razão que Deus enviou uma seca e alertou, chamou a atenção deles, tá? Que não haveria nenhum problema em ele fazer o que ele fez antes. Não haveria mesmo. Então, por conta dessa advertência, o povo vai acabar, tá, se voltando para Deus e atendendo ao chamado de Deus. Mas tiveram que provar alguns fracassos já desde o início. Tá? Tiveram que provar alguns embargos, não do povo, tá, mas da vontade de Deus em relação a eles, porque estavam fazendo o que não agradava ao Senhor. E um dos motivos pelos quais eles foram levados para o cativeiro foi justamente essa falta de reverência, né? Esse descaso com as coisas de Deus. E aí Deus chama a atenção deles de novo. Ok? Bom, Ageu começou a profetizar no ano 520 a.C., Durante 16 anos, a obra da reconstrução do templo não havia terminado. 536 a 520, tá? Viu que o autor ele já colocou um tempo a menos que eu coloquei 537. Eu pensei em colocar 536 também, sinceramente, pensei mesmo. Ok? Mas como eu disse para vocês, a gente trabalha com datas aproximadas, então há aqueles que botam 539, 538, 537, 536. Então o retorno do povo está entre esse período aí apresentado. Há aqueles que margeiam aqui, cada um deles parece que querem um ano desse aqui para determinar a sua autenticidade. O autor coloca para a gente aqui 536, ok? E de 536 a 520, nós temos aí um tempo exagerado com a obra parada literalmente, ok? E aí, depois que recomeça, influenciados, tá, pela voz do profeta, pelas advertências de Deus, tá, eles começam, e após a sua influência, 4 anos depois, no dia 3 de março, mês de Adar, 516 a.C., a obra foi finalizada. Ok? Então a mensagem de Ageu foi aceita pelo povo, tá? E causou uma verdadeira mudança na mentalidade do povo. Ok? O que mudou? Deus disse que seria com eles. Deus disse que a glória da segunda casa seria maior. Deus está valorizando o templo que eles não valorizaram logo de início, mas entenderam. Após as advertências do profeta, tomaram um tino, vergonha na cara, se posicionaram, ok? E à medida que se posicionam, Deus então começa a realizar sobre a vida deles, ok? Aquilo que estava determinado. Finalmente, queridos, a gente chega então na conclusão. Bom, a profecia de Ageu foi completada, diz o autor. O povo teve o efeito rápido, tá? A apatia espiritual saiu do meio deles. Entrou o fervor. Deus envia Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. E Deus restituiu o seu povo. Amém? Deus abençoou o seu povo.
Ok? Bom, a palavra do Senhor é muito clara, muito evidente. Eu tenho uma pauta muito boa. Eu queria poder falar sobre ela aqui, mas deixa para uma outra oportunidade. Quem sabe, não é? Mas a gente vê com a mensagem do profeta Ageu a importância, né? A importância da exortação, quando o povo está saindo da linha. Então, que Deus te abençoe, querido, que Deus venha te usar, venha te capacitar. Dê uma boa aula, tá bom? Espero que eu possa contribuir com alguma coisa em meio às dificuldades para fazer essa gravação, mas vamos lá, deixa Deus trabalhar.